Fala, meu querido, minha querida, seja bem-vindo ao Na Guerra. Nós estamos no Contos de um Ex-Satanista e hoje é o episódio 24, meu encontro com Jesus. Isso aconteceu há 30 anos atrás. Foi quando eu tinha 19, eu tenho 49. Faz muito tempo, mas fica muito vivo na minha mente. Então, fica até o final que você vai realmente se surpreender com tudo que Deus faz. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Carlos Ribas, sou teólogo, sou neurocientista, sou escritor. E essa série Contos de um Ex-Satanista, ela é a comemoração dos 10 anos dessa nova edição do livro Bruxaria. Ele foi lançado em 2003 com essa capa, uma forma de escrita mais simples. Aí em 2015 eu resolvi reescrevê-lo todo. É a mesma história, por óbvio, mas eu melhorei ali a parte da literatura, como contar essa história. E nós estamos comemorando com essa série Contos de um Ex-Satanista. Se você comprar esse livro no meu site, você pode levá-lo para casa autografado. Cadê? Autografado e com o selo de colecionador Contos de um Ex-Satanista, 10 anos, selo da edição comemorativa, tá bom? Então, que Deus possa te abençoar. Entre no meu site, conheça todos os outros livros, eu sou autor de vários livros, nós estamos ainda no lançamento do livro Médicos, e eu vou contar um segredo para vocês. Eu já estou escrevendo o próximo livro da série, depois do livro Médicos, vai vir o próximo livro, que é a continuação. Meu Deus, cadê? Ah, a infiltração tá aqui. Pera aí, fica aí. Não sai daí. Aqui, ó, que é a continuação do Infiltração. Que loucura, né? O Infiltração vem antes do Médicos, tá? Só que a história que eu tô escrevendo pro próximo livro, pro quinto da série, é a continuação desse livro aqui. Quem já leu Infiltração lembra que no final tem um esquema no final do livro que dá a entender que vai ter uma sequência. Tá? Então agora é o livro que dá a sequência, ok? Então é isso. Tô bem feliz, está ficando bem bom o livro. Estou escrevendo ele com muita alegria e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Deixa eu deixar meus livros todos organizados aqui em cima da mesa para não esquecer. Outra coisa importante, toda quarta-feira aqui no canal tem a mentoria em batalha espiritual. Financeira, batalha espiritual financeira, é de graça, quarta-feira, 21 horas. Já tem uma playlist com 10 lições, são 12, então só tem mais 2 lições. As próximas 2 quartas-feiras completam essa playlist. Não perca, assista, tem ensinos preciosos para a sua vida, totalmente gratuito, para você aprender a batalhar nas áreas financeiras. E também, toda terça-feira, eu tenho um culto de estudo bíblico presencial aqui em Chapecó. Você que é de Chapecó e da região e quer me conhecer pessoalmente, quer participar de um culto comigo ali ensinando a Bíblia para você, toda terça-feira, 20 horas, no Hotel Desbravador, ali na Avenida Getúlio Vargas, se eu não me engano é 140S. É na mesma quadra ali da Igreja Católica Matriz. Tá? Então você pega entre a Igreja Católica e o terminal de ônibus, só que do outro lado da rua, na Getúlio, tem o restaurante Adelaide e do lado tem o Hotel Desbravador. Entra ali e pergunta, olha, onde é que é o estudo? Onde é que é o auditório? Tem um estudo bíblico aí. É no segundo andar. Eles vão te ensinar onde é que é, você sobe. Se a porta estiver fechada, entre, tá bom? Porque nós estamos lá entre irmãos. Seja bem-vindo, você e os seus. E o que mais, que é importante, nós estamos com... Peraí, que quem sabe faz ao vivo, né? Nem sempre. Cadê o banner da nova matéria da Escola Avançada de Libertadores, produção? Não tá aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer melhor, tá? Não vou mostrar banner para vocês. Eu vou mostrar a matéria. Não é por que não? Lá no meu site, carloribas.com, você pode clicar em curso. Ó, vai aparecer novo curso da EAL, que é sobre possessão demoníaca. Clique em acesse e faça sua inscrição com R$100 de desconto. Acesso vitalício, R$100 de desconto, de R$ 297,50 por R$ 197,50. Aqui tem as datas das aulas ao vivo. Semana que vem começa quinta-feira, 20 horas.
Mas eu não posso na quinta-feira, não posso participar da aula ao vivo. Compre igual que você assiste gravado depois, não tem problema nenhum. Você vai ter acesso vitalício, sempre, sempre. Então é 7, 14, 21 e 28 de agosto. Aqui tem a grade das aulas, tá bom? Clique aqui e se inscreva para você poder participar da Escola Avançada de Libertadores. Nessa matéria, eu vou ensinar a engenharia espiritual que os demônios usam para fazer você pecar, primeiro para te tentar, depois para te fazer pecar, depois para ter legalidade sobre a sua vida. Então, você vai aprender sobre isso, vai aprender a combater os demônios e vai aprender a ser um libertador, tá bom? É isso. Essa é a história da batalha espiritual na Escola Avançada de Libertadores. Vamos para o nosso vídeo de hoje. Eu falei na última semana que nós estávamos... Não, na última semana eu falei sobre o meu encontro com Satanás, que ele foi no quarto do hotel. Depois eu me encontrei com a minha amiga, na sorveteria, etc. O que acontece? Daquela cena para próxima, eu saí andar pela cidade e eu lembro que eu sentia Satanás me seguindo. Olha que sensação estranha. Talvez você já tenha tido essa sensação, tá? Quem sabe você já teve uma sensação parecida e você pode relatar. Eu andava pela rua, eu sempre tinha a sensação nítida que tinha alguém me observando. Eu olhava assim entre os becos, sabe? Entre as quinas das casas e os prédios, que lá em Cascavel tem muito disso. Parecia que tinha alguém me observando. O tempo todo tinha alguém me observando. E aí eu fui pro hotel, não é? Começou a me dar uma sensação, um medo da perseguição, medo de morte. Começou a me dar uma sensação muito ruim. Eu fui pro hotel. Confesso a vocês que entrei com medo no corredor. Era um corredor longo até o fundo, de virava à direita, um outro corredor. E o meu quarto era o terceiro. Tinha 2 antes da lavanderia. Então, era bem escuro, assim, assim... Não era subterrâneo, mas era o primeiro piso, né? O plano da rua, assim. Então, era lá atrás, não pegava sol, era bem estranho mesmo. E eu fui com medo, assim, no escuro. Bem com medo, um prédio velho, e entrar no meu apartamento, tinha tido aquela experiência do demônio estar lá me esperando, então eu entrei com medo, eu não sabia orar, eu não tinha entregado minha vida para Jesus. Então eu ainda estava protegido por Cristo, mas naquele entrega, não entrega. E aí eu entrei no quarto, graças a Deus não tinha ninguém lá, não tinha nenhum demônio nem nada, e eu fiquei com muito, muito medo, e eu peguei e dobrei meu joelho. Primeiro eu deitei assim, fiquei pensando, e veio mesmo um intuito, assim, uma intuição, um pensamento. Por que você não dobra o joelho e não ora? E eu dobrei meu joelho para orar. Talvez uma das primeiras vezes, não lembro se foi a primeira vez ou não. Mas eu dobrei meu joelho para orar. E nessa oração eu falei, Senhor, eu tenho muito medo de morrer. Eu tenho medo de ser retalhado. Porque o que acontece? No satanismo, tinham casos de retaliação que eram bem severos, assim, casos de gente que ficava desaparecida por meses, sendo torturada, demônios possuindo elas e rasgando a pessoa. Então, eu tinha medo de ser torturado, eu tinha medo de ser retalhado. E aí eu orei e falei, Senhor, eu tenho muito medo de ser torturado, de ser retalhado, de morrer. E a sensação que eu tenho é que agora eu estou no limbo. Porque eu não estou mais lá e não estou aqui. Né? Não estou com Deus nem com o diabo. Eu pensava, claro que vocês entendem o que eu estou falando. E eu não sei o que fazer. Eu estou muito assustado. Essa foi a minha oração. E aí veio no meu coração, muito forte, a mesma voz que eu ouvi quando eu era criança, lá no começo, na iniciação, do ritual de iniciação com 13 anos, que eu estava na poltrona e eu ouvi uma voz dizendo, não desista. A mesma voz que eu achava até então que era a voz de Satanás, me cuidando. E ele se valia disso. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O diabo, ele é um grande manipulador da informação. Ele é um aproveitador. Eu conheço o caso de uma família que um senhor de idade passou um problema de câncer muito grave. Estava já rejeitado, sim. Não, rejeitado não. Desenganado pelos médicos.
E aí, os evangélicos, vizinhos dele, fizeram uma campanha de oração, de jejum por ele. Clamaram a Deus, o Deus verdadeiro. Clamaram, clamaram, clamaram. E ele foi curado. E quando ele foi curado, ele disse: Nossa, foi os crentes que vieram fazer campanha aqui. Os crentes estavam todo dia na minha casa orando, clamando. Foram os crentes, foram os crentes. Eu vou na igreja dos crentes, vou me converter, vou lá dar testemunho, tal, 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 tal. E ele estava decidido, decidido, decidido. No dia que ele ia para a igreja, num domingo, para dar testemunho, umas senhoras da igreja católica foram na casa dele à tarde com uma capelinha de uma santa. E elas falaram assim: Olha, o senhor está achando que foi os evangélicos que oraram que o senhor foi curado, mas foi essa santa aqui, ó. Ele falou o nome da santa. A gente rezou para essa santa aqui, essa santa que te curou. Aí o velho pegou e abraçou a capelinha da santa e disse: Nossa, ufa, ainda bem, porque eu estava quase virando crente. Eu estava quase, ainda bem que foi ela aqui, ó. Ufa, vou continuar católico. Entendeu? Não foi aquela santa que fez nada, foi Deus, foi Jesus quem curou ele. Mas o diabo foi lá e fez o quê? Se aproveitou do milagre que Deus fez da cura na cabeça daquele incauto, né, daquela pessoa simples que não entende da religião, acreditou na mentira, entendeu? Então o diabo é um grande manipulador da informação, aproveitador, né? E ele se vale até de milagres para dizer que foi ele que fez. E aí aquela voz que eu ouvi lá com 13 anos de idade, que era a voz do Senhor falando comigo, eu já era escolhido por Deus quando eu estava lá no seio da família, quando eu ainda estava no satanismo, eu já era um escolhido de Deus. Aquela voz falou no meu coração, aos 19 anos, falando: fique tranquilo, eu estou contigo, você não vai morrer. Só que você tem que se preparar, porque você vai passar por uma grande batalha. E eu ouvi a mesma voz, a mesma voz. Aquilo me deu uma alegria, uma força. Aquilo me fez acreditar. Acho que pela primeira vez na vida, eu posso dizer para você que eu tive fé, que eu acreditei. Aí eu levantei do quarto, bem mesmo, você sabe, confortado. Saí e tal, fui no bar do Joel, que era do outro lado da rua. Eu mostrei para vocês naquele vídeo locais exatos do meu testemunho em Cascavel, no Paraná. Então o hotel era aqui, atravessava a rua, o bar do Joel do outro lado da rua. Aí quando eu cheguei no bar do Joel, eu tinha muita liberdade com o Joel, porque é lá que eu fazia os truques, né, as movimentações espirituais. Lá eu desligava a TV com o poder da mente. Na verdade, um demônio mudava polaridade magnética, né, e desligava e tal. Mas eu fazia meus truques lá, eu fazia copos se moverem pelo balcão. O Joel ia lá num canto do balcão, desenhava uma coisa no papel. Eu aqui desenhava a mesma coisa, a gente pegava papel com papel, dava o mesmo tamanho do desenho. E eu fazia esses truques para as pessoas no bar, entendeu? Então as pessoas, ele me chamava de Paul, porque ele falava que eu era o poltergeist, eu acho que era isso. Ele inventava uns apelidos e tal. Era muito legal. Então, assim, eu meio que divertia ele lá, fazia uns truques, bababá, sacaneava eles lá com as brincadeiras, com coisa de bruxaria. E meu pai almoçava ali, meu pai tomava café ali e tal. Tinha uns pratos feitos, tinha umas coisas. Meu pai sempre ia ali, né, tomar café. Meu pai nunca bebeu. Até hoje. Nunca foi de bebida. Era a família da minha mãe que era de alcoólatras. E aí, eu também nunca bebi, então eu tomava café com leite. E eu tinha uma certa liberdade com o Joel, de eu ir pegar um café, um leite num copo e tomar. Então, eu fui lá na garrafa de café, peguei café, leite, coloquei no copo, só que eu tava meio assim, descuidado, desligado. E molhou minha mão. Na hora de colocar o café ou o leite, assim, escorreu para fora do copo, molhou minha mão. E eu entrei para trás do balcão e fui na pia lavar minha mão ali para voltar e tomar um café e conversar com ele. E quando eu fiz isso, eu voltei para pegar o copo de café, o copo andou. Então ele se arrastou sozinho, entendeu? Deixa eu diminuir aqui o zoom para vocês verem. Então, imagina que o copo estava aqui, ele foi para frente, tá? E daí, qual que é o meu zoom aqui? Aí eu olhei aquilo e falei: ué, mas eu não fiz isso. Isso não foi programado. Quem que fez? Quem que tá aqui que fez isso? E nessa hora, eu não vi
Satanás, eu não vi o demônio. Mas eu senti ele do meu lado. E, gente, eu senti o bafo dele. É uma coisa extraordinariamente assustadora. Eu senti aquele bafo quente. Sabe aquele vapor quente, aquele sopro quente no ouvido, dentro de um bar? Como se alguém estivesse falando assim. E ele disse... Eu não vou lembrar exatamente as exatas palavras, mas ele disse: lá dentro você estava protegido por Emanuel. Ele usou, eu lembro até hoje, ele usou o termo Emanuel. Mas aqui ele não vai vir, porque aqui é um lugar sujo, aqui eu mando. Porque ali eu fazia as bruxarias, ali tinha bebedeira, ali tinha talvez prostituição, não sei. Mas ele falou: aqui eu mando. Emanuel não vai vir aqui. Não vai sujar os pés dele aqui para te buscar. Ele falou exatamente isso. E aí me deu um pânico. Por quê? Porque eu tinha sofrido o ataque dentro do quarto, que tinha me dado... Estava quase parando meu coração. Eu senti gosto de sangue na boca, cuspi sangue. Então começou a me dar um pânico, uma crise de ansiedade, um pânico, um medo, porque eu pensei que exatamente aquilo iria acontecer. Exatamente aquilo iria acontecer. Quando comecei a ter esse pânico, aquela voz que havia falado comigo quando eu tinha 13 anos de idade e que havia recentemente falado comigo no quarto, aos 19 anos, falou assim: erro seu ou engano seu. Eu ouvi a voz de Deus falando dentro do bar do Joel. Eu desci aqui, ou eu desço aqui, e eu resgato os meus para tirá-los das trevas. Olha, eu só saí correndo do bar. Eu nem tomei o café. Eu saí correndo do bar. Cheguei na porta do bar, uma tempestade começou. Gente, é impressionante isso, tá? Esse é o momento mais marcante da minha vida. Jesus é minha testemunha do que eu estou falando. Começou uma tempestade, era uma sexta-feira. Fechou o céu, é uma chuva, e chuva de vento. Primeiro vem aquele vento varrendo a rua, depois vem a chuva. E aí uma voz dizia pra mim assim, ó: corre pra avenida, corre pra avenida. Por quê? Porque eu tava na rua Carlos Gomes. Se eu pegasse a direita, dava na esquina da Avenida Brasil. E eu acho que tinha algum demônio me dizendo: corre pra avenida, porque lá, quem sabe eu ia ser atropelado, tinha algum satanista me esperando, eu não sei. Mas eu tive um impulso de correr pra avenida mesmo. Aí eu senti como se alguém tivesse pegado na minha blusa e me puxado para a esquerda. E na esquerda, seguindo ali na rua Carlos Gomes, no meio da quadra, na mesma coisa de quê? 50 metros, nem isso, 40 metros, tinha a livraria do Dili. Eu peguei, em vez de ir para a avenida, que era o meu impulso, eu corri para o lado esquerdo e entrei na livraria do Dili. A hora que eu botei o pé na livraria do Dili e falei: Dili, socorro! Bateu um vento muito forte, que daquela tempestade que estava começando, levou galhos de árvore, aquela rua toda arborizada, com árvores bem antigas. Então, normalmente cai folhas, galhos, quando tem muito vento. Levou galhos assim de árvores e acabou a energia elétrica, bem na hora. Pum. E o Dili viu, porque foi muito coincidente. O Dili viu, o Dili falou: entra. Aí eu entrei e ele falou: você tá sozinho? Eu falei: eu acho que tô. Ele vai lá pro meu escritório lá no fundo. Então passava por toda a livraria, passava pela parte do chazinho da Dona Yolanda e virava à direitinha, assim, numa portinha. Tinha dois ambientes. O ambiente primeiro era como se fosse um depósito e o segundo lá no fundo era o escritório dele. Eu corri lá pro fundo e entrei. E fiquei lá. E ele pegou e ligou pro Nelson, que era o presbítero da nossa igreja. E o Nelson, que depois ele foi ordenado pastor da igreja local. E o Nelson... tava vindo, não vinha, porque é longe, ele morava no bairro longe, mas tava vindo para ali. Até então eu não tinha contato com o Nelson, só com o Dili, tá? Eu havia visto o Nelson uma vez ou outra, o Nelson Martins, né? Não tinha contato com o Nelson. Aí enquanto eu esperava, eu meio que me acalmei, saí do escritório e vim ali pra livraria, pegar um chá, uma coisa para esperar o Nelson, que iria orar por mim, a energia já tinha voltado. Nisso, meu mestre de taekwondo, Antônio Locatelli, que é meu amigo até hoje, o Locatelli chegou. Eu era faixa azul ou vermelha na época do taekwondo, eu iria para a faixa preta, e eu ajudava ele com aulas. Então, quando ele não podia dar aula no Senai,
eu dava no Senac, eu dava aula lá. Na academia, eu puxava aula. E eu tinha os meus horários de puxar aula também. Eu sou faixa preta, formado por ele, né? E aí ele chegou na livraria e falou: oi, fulano, me chamava de Carlão. E Carlão, ó, eu tinha que dar aula no Senac agora. Era Senac ou era Senai? Acho que era Senac. É, comércio, né? E eu não vou poder ir, e aí não pode, os alunos podem ficar sem aula, eu preciso muito que você vá lá. Daí eu falei: não, Antônio, agora eu tô esperando tal. Eu não posso sair agora. E ele disse: não, cara, você tem que ir agora, porque se você... Ele foi até agressivo, ele não era, ele é meu amigo. Falou: ah, cara, se tu quer ser faixa preta, tu tem que fazer as coisas, você não pode escolher, tal, você quer ser faixa preta um dia, você tem que vir, papapá. Deu meio que... Aí eu peguei e falei: tá, então eu tô indo. Daí eu olhei pro Dili e falei: Dili, eu vou ter que ir, cara. Eu tenho que ir. E o Dili, ele não falou absolutamente nada. Ele só cruzou o braço assim, ó, e ele baixou a cabeça. Ele fez isso. E eu tava saindo, quando eu olhei na porta, pra dentro da livraria, que ele tava assim, ó, eu entendi que ele não podia decidir por mim. Eu é que haveria de decidir. E aí eu falei pro Locatelli, falei: não, Antônio, não posso, cara. Primeiro eu tenho que resolver um negócio aqui, depois se você quiser eu vou, mas agora eu não posso ir. Aí ele falou: tá, não sei o que, tal, papapá. E nisso chegou o Nelson. E o Nelson entrou entre eu e o Locatelli, meio que ele dividiu a gente assim. E ele entrou e falou pro Dili: cadê, não sei o quê? Cadê o menino? Tá endemoniado, Nelson, todo espavatado. Aí o Dili, é o Carlos, tá? O Nelson: vem, vamos lá pra trás e tal. Aí eu fui lá pra trás, e ele pegou e conversou comigo, o que tinha acontecido, eu contei pra ele toda a história. E aí ele falou: mas você quer entregar sua vida pra Jesus? Eu falei: eu quero, eu preciso. Então eu preciso que você... Eu vou orar por você, e depois que eu orar por você, você repete uma oração. Tudo bem? Eu falei: tudo bem. Aí ele orou, quebrando maldições, cancelando pecados, pedindo a Deus para perdoar meus pecados, amarrando todos os demônios, dizendo que os demônios não podiam mais chegar perto de mim, orando. E aí no final, ele fez uma oração guiada. Aquela que a pessoa ora e você repete. E aí foi o dia que eu orei, entregando minha vida para Jesus. E ele falou: Senhor Jesus. Eu repeti: Senhor Jesus, eu entrego. Eu repeti: eu entrego a minha vida. Eu repeti: a minha vida a ti. Eu repeti: a ti, como único e suficiente. Eu repeti: como único e suficiente, Senhor e Salvador. Eu repeti: Senhor e Salvador. E ele disse: perdoa os meus pecados. E eu falei: perdoa os meus pecados. E ele disse: escreve o meu nome. Eu disse: no livro da vida. E aí ele foi falando. E eu fiz essa oração. E daquele dia em diante, nunca mais eu nunca me desviei. Nunca mais eu me desviei, não seria a frase correta, porque eu nunca havia me desviado, estava me convertendo. Eu entreguei minha vida para Jesus naquele dia, naquela tarde de sexta-feira. E aí ele pegou e terminou de orar por mim, me abraçou e disse: agora nós somos irmãos. E eu entreguei minha vida para Jesus. O que foi incrível, né? Fico muito feliz em ter passado por essa experiência da aceitação a Cristo. Eu vou contar nos próximos episódios como foi meu chamado. Vou contar como foi a escolha da igreja para congregar, porque eu aceitei Jesus numa livraria, eu tinha que congregar numa igreja. Tava meio óbvio que eu ia congregar na igreja do Nelson e do Dili, né? Que era a mesma igreja, a Evangélica Livre. Mas eu precisava conhecer a igreja, nunca havia ido na igreja. Vou contar como foram as batalhas pós-conversão, os ataques, as perseguições. Que todo mundo me pergunta: você foi perseguido por satanistas? Eles te ameaçaram? Ameaçaram, fomos perseguidos muito. E eu vou contar para vocês. Vou contar como eu conheci a Francine, como tudo começou, como foi meu ministério na igreja, como eu fui desenvolvendo o ministério e como que tudo começou comigo com Francine. E vou contar como foi o nosso casamento. Até o nosso casamento, nosso namoro e casamento. Aí a série encerra. Então tem vários episódios pra frente. E aí quando terminar essa parte, eu vou começar uma nova série
que vai ser do livro Quando Deus Te Leva ao Deserto. Aqui tá em algum lugar aqui. E aí eu vou contar os desertos da vida junto com o ministério, ok? Vai ser muito legal. Deus leva ao deserto, mas Deus traz a solução. Que Deus te abençoe, que tenha sido importante para você o episódio de hoje. Quero te fazer um convite, se você ainda não orou, entregando a sua vida a Jesus, como eu fiz. Se você me assiste aqui no YouTube há muito tempo, ou se você vai à igreja, ou se você é novo aqui no canal, eu quero te convidar a orar comigo nessa hora, entregando sua vida a Jesus, tá bom? Quero que você feche seus olhos e repita comigo assim: Senhor Deus, eu entrego a minha vida completamente a Ti. O meu espírito, a minha alma e o meu corpo eu entrego a Ti, Senhor. Eu declaro e confesso a Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Declaro que acredito que Jesus Cristo é o Senhor. Acredito na palavra de Deus. Acredito que Ele morreu crucificado. Acredito que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E acredito que Ele está hoje sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, eu também te peço, perdoa os meus pecados. Limpa a minha vida. Lava-me com o sangue de Jesus. Cancele em mim toda maldição. Faça-me uma nova criatura. E escreva o meu nome no livro da vida. Eu declaro que a partir de hoje eu me torno filho de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Se você nunca fez essa oração e você a fez hoje pela primeira vez, comenta aqui, por favor. Comenta aqui e mande uma mensagem para mim dizendo que você fez essa oração. Você pode mandar lá no Instagram, no direct, @carloribas, tá bom? Ou você pode mandar no WhatsApp do Grupo VIP, no WhatsApp do Ministério. Manda no WhatsApp, 49991246903. Diga, olha, eu entreguei minha vida para Jesus assistindo o vídeo da série Contos de um Ex-Satanista e eu quero poder mandar um áudio orando por você, tá bom? Pedindo a Deus que te abençoe poderosamente. Tem mais, se você quiser participar do Grupo VIP, qualquer um, não só os que fizeram a oração, qualquer irmão que queira participar do Grupo VIP, o que é esse Grupo VIP em mentoria? Ele é como se fosse um grupo do WhatsApp, um grupo aqui no celular, que tem uma taxa que você precisa pagar todo mês para estar nesse grupo. Por que tem uma taxa? Essa taxa, ela é um fator de seleção. Se eu monto um grupo de WhatsApp livre, o que vai ter de gente chata, incômoda, encrenqueira, tem uns chupim que só querem sugar coisa dos outros, não querem contribuir com nada, eles só querem ser abençoados, só querem ser supridos. A gente tem um problema no Brasil que está afetando a igreja. O Brasil tem muito pobre assistencialista. Muita gente depende de Bolsa Família, muita gente depende do governo. Tem muito pobre assistencialista. 43 milhões de pobres hoje, um pouco mais talvez, que vive de assistência. Isso veio para a igreja. Tem muito crente que é assistencialista, que ele quer tudo de graça. Ele quer a primeira Bíblia, ele quer que alguém pague o retiro dele, ele quer que alguém dê a fichinha da cantina para ele. Ele quer tudo que ele quer. Ele quer tudo. Ele não quer nada. Se ele é músico, ele quer que a igreja dê o instrumento para ele tocar, ele não tem capacidade de comprar o próprio instrumento. Só vem a mim o meu reino. E aí, se eu monto um grupo de WhatsApp de graça, vai vir todo esse povo que não quer se esforçar, que não quer abençoar alguém, que não quer fazer algo por alguém. Então, a gente colocou uma taxa mensal no grupo VIP, tá? Que é R$ 99. Nossa, R$100? Famoso R$100. Mas isso é para limitar o número de pessoas
e para filtrar também. Porque aqueles interesseiros que só querem ver a nós, voz do reino, não querem ajudar em nada, eles não vão entrar no grupo VIP. Então a pessoa que entrar, de fato, é uma pessoa VIP. Uma pessoa que está mentoreada por mim. Vai passar a andar comigo e vai tirar dúvidas, vai estar ali sendo acompanhada. Qualquer dúvida, a pessoa pode chamar no grupo VIP que eu tiro. Qualquer momento, tá no mercado, vi um produto que tem um símbolo, tira a foto, manda lá no grupo VIP que eu vejo e respondo. Tá conversando com alguém, ficou com uma dúvida. Hoje um mentorado meu estava com dúvida da tradução do Velho Testamento do hebraico de um determinado versículo. Me mandou lá e eu respondi. Então o grupo VIP tem essas grandes vantagens. Além disso, uma vez por mês a gente reúne todo mundo em videochamada para tirar dúvidas, para conversar, para eu ensinar eles. Então é muito legal. Se você quiser fazer parte do grupo VIP em mentoria, você está pagando para estar no grupo de WhatsApp? Claro que não. Você está pagando para ter mentoria comigo pelo WhatsApp. Você está pagando o serviço de mentoria de um mentor que é doutor em teologia, que é neurocientista e que é escritor de 9 livros e especialista em libertação, tá bom? É isso que você está pagando. Não é o grupo do WhatsApp que você está pagando, você está pagando o serviço. Não, eu quero fazer mentoria, mas eu quero uma mentoria particular, porque eu tenho demandas pessoais que eu preciso passar. Nós temos a clínica aqui em Chapecó, nossa clínica de saúde mental, onde a Francine tem o consultório dela como psicóloga. E eu tenho uma salinha ali que é o meu escritório, dentro da clínica. E eu atendo presencialmente em Chapecó os irmãos que querem fazer mentoria comigo. Como eu disse, eu sou pós-graduado em Neurociência e Comportamento pela PUC e em Neurobiologia dos Transtornos Psiquiátricos pela Universidade do Texas. Mas na área da teologia, eu sou bacharel em teologia, pós-graduação eu tenho um pacote, tá? A última agora que eu tô concluindo é História, Geografia e Arqueologia Bíblica pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Eu tenho mestrado em Bibliologia, tenho doutorado em Teologia pela Christian Bible College. Então, assim, eu sou um doutor em Teologia, mestrado em Bibliologia, teólogo, sou neurocientista, sou escritor, trabalho na área de batalha espiritual. Então, fazer mentoria comigo é um leque muito bom, porque tem muitas áreas de conhecimento para te ajudar. Então, se você quiser fazer mentoria particular, você pode fazer comigo aqui na clínica em Chapecó, presencialmente. Mande um WhatsApp para o número da minha assessoria, tá? Ou você pode fazer online. De qualquer lugar do mundo, você pode marcar uma hora de videochamada comigo e fazer mentoria online. Tá com dúvida se o teu negócio tá quebrando por causa de maldição, se o teu casamento tá acabando por causa de... O assunto que for, você pode chamar na mentoria particular. Mande um WhatsApp para 49 99128 6902. Não é tão barato como o grupo VIP, mas é direcionado para o teu negócio, para a tua vida pessoal. Então você vai ter uma assessoria particular, uma mentoria particular, ok? E se você quiser me levar para pregar na sua igreja, para dar curso, treinamento, seminário de batalha espiritual, para fazer um Carlos Ribas Responde presencial na tua igreja com os teus jovens, é o mesmo número do ministério. Só mandar mensagem aqui, falar com a Meg e dizer, olha, eu queria fazer um seminário aqui na minha igreja, queria que ele pregasse no aniversário da igreja, queria que ele viesse pregar no retiro, que ele viesse dar uma palestra de batalha espiritual, viesse apresentar a palestra do livro médico sobre sequestro de pessoas e venda de órgãos no mercado negro por satanistas. Isso aqui é um tema muito moderno, muito atual, que é importante você ensinar na sua igreja. Deus ama quando você leva conhecimento para a igreja. Mande um WhatsApp aqui, é super simples, é super barato, você consegue com a sua igreja fazer esse evento acontecer. Mande um WhatsApp aqui que você vai ter o pastor Carlos Ribas na sua igreja, ok? Além de tudo isso, meus irmãos, não se esqueçam que nós temos as obras missionárias, tá? Que vocês podem nos ajudar. Procure, entre no meu site, eu vou mostrar aqui, ó, sites. Vou mostrar um negócio bem legal para vocês. Aqui no meu site, você vai, qual site que é, né? Carlo, sem S, Ribas, com S.com. Você vai rolar a página do site para baixo, vai rolando, dando sweep. Ó, tem aqui o nosso canal do YouTube, tem as mentorias aqui, tem a minha bio, quem sou eu, minha formação, ó, tá bom? Tem meus livros, e-books e apostilas, tem os cursos online, ó, o de Posição Demoníaca, R$100 de desconto, aproveite. Tem as ofertas missionárias. Quer fazer pedido de oração? Clique aqui, ó. Faça o pedido de oração. Você está num país que você não tem igreja, você precisa congregar, tomar Santa Ceia,
Venha para o projeto Ovelha Fiel. Isso aqui é um projeto de pastoreio online, à distância. Clique aqui, ó. Não, eu não moro em um país, mas eu moro no Brasil, numa fazenda que não tem igreja. Clique aqui. Participe, tá bom? Mas olha que legal. Aqui, ofertas missionárias. Você pode fazer uma oferta por Pix, tá? Ou você pode clicar no Quero Ofertar, e aí você pode ofertar de qualquer lugar do mundo, porque tem o PayPal, e no PayPal você consegue ofertar por uma conta internacional. Então aqui, ó, se você vai ofertar pelo PayPal, você clica em doar, tá bom? Ou tem o Pix novamente aqui embaixo. Mas olha o que a gente fez no PayPal, que legal. A gente clicou. Deixa eu clicar. A gente criou uma página de recorrência. Então você pode ofertar 10, 50, 100 ou outro valor, e você pode definir uma vez só, semanalmente ou mensalmente. Então, por exemplo, eu quero doar R$50 mensalmente, todo mês. Vou adicionar R$3,15, que é a taxa para que o dinheiro vá integral para missões, e vou clicar aqui em doar com PayPal. Se você tem PayPal, está fora do Brasil, ou se está no Brasil, doar com o seu cartão de crédito mesmo. Você vai clicar aqui e vai poder fazer a sua doação mensal. Com isso, você não esquece de fazer a doação, a oferta missionária todo mês, e também você está abençoando famílias de missionários que nós aportamos, né, financeiramente. Você pode colocar um e-mail, você pode escrever uma mensagem, é muito legal. Venha fazer parte desse exército de irmãos que ajudam a obra missionária, que nós somos responsáveis pelo reino de Deus e pelas ações missionárias. Então, que você possa ajudar esses irmãos. Amém? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não são inscritos, se inscrevam. Se não deram o like ainda, dê o like. E eu te espero sexta-feira que vem em mais um programa na guerra com a série Contos de um Ex-Satanista, que eu vou falar sobre o começo do meu chamado. Como foi que Deus me falou. Naquela mesma noite, quando eu entreguei minha vida para Jesus, aconteceu algo incrível. Eu vou contar para vocês. Espero vocês na sexta-feira que vem. Segunda-feira tem Carlos Ribas Responde. Quarta-feira tem Projeto Chapecó com a 11ª lição da mentoria em Batalha Espiritual Financeira. E sexta-feira tem Na Guerra. Deus te abençoe. Tchau, tchau.